Mas esse momento mostra como o Corinthians se apequenou e é amador no momento, em relação ao Flamengo. Não vou entrar se o Vitor mentiu, se não mentiu, se a sogra sarou, se não sarou. Só vou dizer o seguinte, como o Flamengo hoje consegue chegar como potência, com todos os problemas que tem, então assim, como o clube, que é também gigante, conseguiu ficar pequeno nessa situação. Olha, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro e com esse elenco aqui eu tenho totais condições de fazer isso, com o Corinthians ia ter muita dificuldade de correr atrás do próprio Flamengo. Então... Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Comentaristas elogiaram a postura do Mengão e criticaram a postura da diretoria do Corinthians. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, a diretoria do Flamengo está fazendo um movimento de mercado, oportunidade de negócios, fez uma proposta ao Vitor Pereira. Já a diretoria do Corinthians, eles falaram que os caras são amadores, que fazem as coisas como dá, de qualquer jeito. Falta profissionalismo na diretoria do Corinthians, segundo os comentaristas aqui do programa Top, programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é da ESPN, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Antes da gente começar o vídeo aqui, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo para geral, para ajudar aí. Valeu, galera, tamo juntos. Deixe nos comentários se você aprova a contratação de Vitor Pereira, vou ler depois, hein? Aproveitando a Copa do Mundo, que tem 4 jogos neste domingo, eu tenho essa dica especial para você fazer a sua fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom, aproveite e boa sorte. Agora vamos ver então o que eles falaram de Flamengo, de Vitor Pereira e de Corinthians. Simbora. Quem diga, inclusive, que já está certo, né? Vamos acompanhar os próximos dias. Não é especulação a negociação. Não é especulação. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Inclusive, não foi hoje e não foi de ontem para hoje. Ela está acontecendo. Sim, já, Virgínia, né? O Vitor está na Bahia, passando férias com a família. Eu achei uma coisa curiosa. Que foi lá, se for Marcos Braz, que foi lá e fez reunião com ele lá no resort. Então, Zupac, eu achei uma coisa interessante. É claro que acho que o Vitor Pereira vai ter oportunidade de explicar, esclarecer aí, porque assim, se estava com problema com a família, problema com a sogra, era questão de saúde, precisava voltar e tudo. Por que diabo? Por que ele foi pra Bahia? Não, mas aí é férias. Férias. Não, mas pera um pouquinho. Ele não precisava voltar agora, porque precisa estar no dia 20 de novembro. Tudo bem. O que deu a entender, aí ele pode explicar depois. O que deu a entender é que era uma situação muito complicada de saúde, precisava voltar, dar suporte para a esposa, inclusive também. Aí, quando ele fala tudo isso, eu vejo o cara na Bahia, de férias, eu falo, gente, então não era tão urgente assim. Mas não é urgente ele voltar. O que ele alegou é que ele não poderia ficar mais um ano fora. Sim. Não era que ele não precisava voltar agora, deu um BO aqui, preciso voltar. Não era isso que estava acontecendo. É que a sogra dele, pelas palavras do Vitor Pereira, que eu já também não sei quanto dá para acreditar no que ele fala, mas não sei mais nada. Que ele não poderia ficar mais um ano fora porque a família se mobilizou pela doença da sogra. Tudo bem, mas ele vai ficar mais um ano fora, então, né? Então, 2 até, né? O contrato é até... Mas vai ser um ano só. É um ano só? Um ano só. Então, eu acho que essa é a grande 2023, questão. também 2022. Essa é a grande questão, porque o Vitor Pereira falou que ele gostaria de ficar, que o único motivo que o fazia não renovar com o Corinthians era familiar e só familiar, e que ele voltaria para casa e que ele não pegaria clube nenhum. Ele falou. Olha aí, ó. Eu falei, foi ele que falou. Queria muito continuar esse projeto, o Corinthians, mas não tem hipótese nenhuma. Eu não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Eu tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Isso, zero problema. Todo mundo entendeu. Perfeito, inclusive louvável, né? O cara tem condições e tal, tem situação. É que a sogra dele tá boa. Sarou, rapaz, é por isso. Situação financeira totalmente tranquila, pode parar mesmo e cuidar de coisas pessoais dele.
Perfeito. Assim como é Perfeito, legítimo, totalmente ele compreensível. querer treinar o Flamengo é absolutamente legítimo. Então, ele entender que o Flamengo é um clube melhor. Mas não depois desse discurso. Então, exato. Ele podia, se de fato ele tem vontade de trabalhar no Flamengo e acha melhor do que trabalhar no Corinthians, ele tinha que ter feito essa comunicação de maneira clara e transparente. Tudo bem. Né? Não da maneira rasteira que as coisas estão acontecendo. Porque é inconcebível o cara falar o que ele falou e a gente acabou de ver, e 12 dias depois a coisa mudar. Sabe, isso mostra que ele não tem nenhum valor o que ele fala. Não dá para acreditar em mais nenhuma palavra do que ele fala. Porque não tem como, em 12 dias, ele mudar de não há hipótese alguma, não vou para clube nenhum, de ele estar discutindo o contrato com o Flamengo. Né? Então, inclusive, eu tenho uma dúvida grande sobre qual é o nível de ciência da diretoria do Corinthians sobre esses motivos que levaram o Vitor a deixar o clube. Se para a diretoria do Corinthians ele deixou bem claro que era só questão familiar mesmo, e também mentiu para a diretoria do Corinthians, ou se eles entenderam que existiam outras questões, investimento, e vamos adotar essa linha de família para a gente não entrar em outros lados. Isso eu estou esperando o Corinthians se pronunciar e se comunicar, e hoje eles sumiram. Os autos dirigentes do Corinthians não quiseram responder nenhuma mensagem. Mas aí, se o Vitor Pereira se dispôs a esse papel, né, a fazer isso para aliviar a barra do Corinthians, ele sabia que ele correria o risco de passar... Eu acredito que não, mas... Então, eu também acho que não, porque senão ele saberia que ele correria o risco de passar pelo que ele está passando agora. Quando eu digo pelo que ele está passando agora, assim, é pela imagem que ele está deixando em todo mundo. Em todo mundo. Porque tem muitas discussões nesse processo todo, a maneira como o Flamengo teria, né, se desligado do Dorival Júnior, que acabou optando por sair irritado com a negociação. E aí acho que, tudo bem, você pode até discutir a maneira como o Flamengo não comunicou o Dorival e estava negociando com outros técnicos, mas isso daí, convenhamos, acontece o tempo todo. É meio que do jogo, a gente pode discutir se o jogo é legal, mas é meio que do jogo do futebol brasileiro. Ninguém rompe o vínculo com o treinador sem ter um outro engatilhado. Então, o Flamengo podia sim estar fazendo esse jogo duplo, né? Vice-versa, o treinador também, né? O Dorival mesmo saiu do Ceará. Por isso que eu acho que, assim, a discussão e essa mensagem pode ter chegado antes de ir embora. Exato. A discussão sobre a postura do Flamengo, e eu tenho inúmeras ressalvas em relação à diretoria do Flamengo, a maneira como ela age num monte de coisas, mas eu acho que em relação a isso, com um contrato terminado com o Dorival Júnior, ainda que estivesse negociando com ele, o fato dela estar negociando ou conversando com outros técnicos não tem muito problema. O problema é que não teve a transparência com o Dorival, essa é a reclamação. Hoje, mais cedo no Sport Center, a gente reproduziu entrevista do Marcos Braz na Zona Mista em Guayaquil, e do Landim um pouco depois, dizendo que o Flamengo quer renovação e ia renovar, e que, não, o Marcos Braz chegou a falar, não, falaram um monte de besteira aí, que se o Flamengo não ganhasse as Copas, ele estava demitido. Nada disso, a gente sempre quis renovar com o Dorival. Mas aí os caras estão mentindo na cara dura, tá todo mundo mentindo na cara dura, de um lado, do outro. Mas eu, inclusive, falei isso várias vezes, em várias entrevistas que o Landim dava sobre renovações e tal. Eu, de fato, assim, eu vejo esses caras falando, eu não acredito neles. E eu entendo o que você está dizendo. Porém, eu acho que essa prática de você romper o vínculo com um treinador, mas antes desse rompimento total de vínculo você está negociando com outro, é algo mais normal de acontecer no futebol brasileiro. Agora, você usar... porque... Desculpa, tem alguma outra maneira que a gente... Você usar uma doença, você falar que alguém está com um problema de saúde. Tanto que eu me lembro da gente nessa sério. Mesa aqui falando, gente, desculpa, ele está falando que é um problema de doença da sogra. Discussão. Ninguém vai discutir aqui, claro, ele tem o direito de você não fazer. Volte, a desculpa cola. Exatamente. Você tem que aceitar. Aí, eu vou voltar... pegar um outro lado aqui, que eu concordo com vocês, então não vou repetir. Eu acho que isso mostra uma coisa muito clara. A gente está falando de dois maiores clubes do Brasil, porque torcida é um valor, é um lastro, é algo muito importante que te faz negociar melhor com patrocinadores. Assim, é o que o clube tem. É o que o clube tem, é o valor de sua gente. Isso o Flamengo tem demais e o Corinthians também. O Flamengo tem isso mais distribuído no Brasil todo, o Corinthians tem numa concentração na região mais rica do país, que também é algo que é muito interessante. Então, cada um tem um valor diferente nas suas massas. Mas esse momento mostra como o Corinthians se apequenou e é amador no momento, em relação ao Flamengo. Não vou entrar se o Vitor mentiu, se não mentiu, se a sogra sarou, se não sarou. Só vou dizer o seguinte,
como o Flamengo hoje consegue chegar como potência, com todos os problemas que tem, né? Porque tem de gente que dá uma entrevista, o outro fica a pé da vida porque ele deu entrevista. Por que você deu? Eu também quero dar entrevista. As coisas funcionam assim, né? Os colegas te contam as coisas. E então tem também as suas rusgas internas. Não é que eles são todos amigos, maravilhosos. Aqueles todos você vê junto ali subindo na hora de levantar a taça, cada um vai por um caminho, outro vai pelo outro, mas na hora do vamos ver, eles são todos Flamengo. Mas eles não são tão amadores como é a diretoria do Corinthians nesse momento. O Corinthians ainda é um clube loteado, como a política normal que você conhece. Então tem uma galera que cuida da base, seja o que Deus quiser, tem uma galera que cuida de outro setor, ele vai sendo outros que mandam, que nem fazem parte, mandam muito lá fora. Aí tem uma briga, não é uma briga política, mas uma disputa já pelo cargo de presidente, e às vezes você vê nomes que o que é ruim pode ficar pior. Então, assim, como o clube, que é também gigante, conseguiu ficar pequeno nessa situação? Porque o treinador se foi embora, e está claro que tinha outros aspectos ali, ele preferiu só deixar por conta de uma questão familiar, e se ele mudar de ideia, agora a questão familiar não pesava tanto. E ele viu o dia a dia e falou, não dá para ficar aqui. Por uma série de motivos, por não poder contratar, por não poder ir ao mercado, ou por enxergar aquela bagunça toda, porque eles são, infelizmente, pode ser pessoas legais, mas eles são amadores. E o futebol não comporta mais esse tipo de coisa. A saída para o Corinthians é profissionalizar, mas num nível máximo. Enquanto não fizer isso, enquanto ele tiver muitos donos, ele vai perder. Teve uma época, gente, isso aí já aconteceu, ninguém está inventando aqui. Vocês lembram quando o São Caetano, e aí o São Caetano roubava de todo mundo, jogador? Corinthians, você viu jogador? Proposta do Corinthians, São Caetano. São Caetano. Foi mesmo. Por quê? Porque, tá aí. Onde está o São Caetano hoje? Nem existe mais. Mas você ia falar, época existia. Não, é que eu só acho que assim, independentemente das estruturas e tal, é óbvio que hoje, olhando para elenco, para capacidade, porque nós estamos assim, vai começar 2023 agora, uma temporada que vai começar. Então é claro que esportivamente falando, você dirigir esse elenco do Flamengo, quer dizer, você não tem melhor material para ganhar. A questão não é essa, né? Todos os títulos. Então, não, o que eu só estou querendo dizer é que isso se justificaria. Sim, né? sim, perfeitamente. Ele poderia dizer, não, beleza, olha, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro, e com esse elenco aqui, eu tenho totais condições de fazer isso, com o Corinthians ia ter muita dificuldade de correr atrás do próprio Flamengo. Então, ele pode. Só que a questão foi a argumentação. Para mim, o que pega muito em tudo isso, e claro, fazendo a ressalva, a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que esse negócio se confirme, partindo do pressuposto que o Vitor Pereira não vai chegar amanhã, dar uma entrevista e falar, não sei de onde surgiu esse papo, vocês estão malucos, eu vou lá cuidar da minha sogra, como eu tinha dito, porque... Ou então, como eu li alguém escrevendo, infelizmente eu não lembro para dar o crédito, a CBF já está atrás aí do médico da sogra do VP para cuidar do Neymar. Porque realmente a velocidade... Sim, é sempre melhor uma verdade dura, né, do que uma mentira leve, né? Então, por exemplo, um dia o Dorival estava no Ceará, o Flamengo foi lá, gente, quero ir pro Flamengo, tá? Tchau, um abraço. Então, você vê, já o Lisca, para sair do esporte e pro Santos, optou pela mentira. Exato. Pegou mal pra ele, acabou. Foi horrível aquilo, foi Porque assim, ridículo. é a mesma coisa. Sair de um clube para outro vai acontecer aquilo. sempre, não tem como, é um em mercado qualquer área. assim. Isso do acontece, jogo. ponto. Isso em qualquer área. O Chelsea foi lá no Brighton e levou o Graham Potter e ele falou, gente, recebi uma proposta, tô indo, vão te pagar uma indenização, tá? Não há problema, pagou a multa, faz parte do jogo, é o mercado. né? Exatamente. O que é agravante para mim aqui eram 2 contratos no fim. Tanto o do Dorival quanto o do Vitor. Era só falar que não ia renovar, cara. Você não precisa de muita coisa mais do que isso. Mas é que me parece que assim, no caso do Flamengo, mas repito, para mim isso não é grave porque os clubes fazem isso. Ainda que no contrato no fim e tal, os clubes quando vão demitir um técnico, às vezes eles não demitem imediatamente. Eles falam, Eles vazam.
eles não falam, mas eles pensam, peraí, segura aí, vai dirigindo aí que eu vou conversar com ele aqui, depois eu te demito. O próprio Corinthians, em 2018 para 2019, tinha o Jair Ventura empregado ainda e já estava contratado o Fábio Carille. E o Jair Ventura acompanhando pelo site, pelo ESPN, pelo GE, pelo Meu Timão, que tinha outro cara contratado. Isso até acontece. Agora, o cara falar que não vai trabalhar em clube nenhum e 12 dias depois o cara tá fechando o contrato... Esse ano o Paulo Souza dirigiu o time demitido já, velho. E usando motivos de saúde. Acho que é isso. Porque se ainda ele fala, não vou trabalhar... Quantos jogadores a gente já não viu dizerem nunca mais vou vestir uma camisa de outro clube que não seja X ou Y? É melhor não entrar nessa. E aí dá 3 semanas ele... Mas é que aqui tem a questão da alegação de uma questão de saúde. 2 semanas. Motivo Que usado inclusive faz com que todo mundo, de alguma maneira, ao analisar a decisão tal, né, tipo... Não existia discussão sobre essa decisão. Claro. E claro que ele teria o direito de decidir o futuro ver o que ele dele, diz, né? Que for. Ele tem 2 opções. Fala assim, isso é loucura, isso aí que vocês estão falando. É loucura, não tem nada, eu vou estar mantido o que eu falei. Sim. E a outra ela sarou. E eu vou pro Flamengo. Você acha que a primeira pergunta da coletiva tem que ser como vai sua sogra? Como ele reagiu. Só para ficar claro como ele... Gente, essa troca de cadeiras, de mudar de um lugar para o outro, eu não sou desse time da galera de futebol que diz, amor, a camisa e tal. Quem diz isso, primeira oferta de emprego, sai e muda. Para o futebol vale, para mim não. Então isso aí é uma bobagem, é entrar um pouco nesse caminho dele, entendeu? Você critica, mas quando tem para você, você vai. Isso aí não é. Mas o problema não é esse. É a lei do. É a lei que a gente está discutindo. O problema não é esse. A questão é a maneira. É a maneira. É isso. Da palavra. A forma. É a mesma coisa que você chegar amanhã, você vai sair do lugar que você trabalha e fala assim: eu resolvi tirar um ano sabático. Tá bom. Aí no dia seguinte você vai pro concorrente. Fala que vai. Sim. É do jogo. Pagou mais, ou a questão profissional, tá vendo que vai crescer mais. Em todos os níveis de uma empresa. Zero problema. Lá do zero CEO problema. até lá embaixo. Zero. E do clube também procurar zero problema. A questão é a forma. É só a sogra doente, tá bom. Enfim. Eu só lamento que tudo isso não tenha acontecido depois do dia 18 de dezembro. É verdade. Porque fica comendo nosso espaço de Copa do Mundo. Aliás, e ajudaria muito. Prepare-se, porque eu acho que ainda comerá espaços aí mais pra frente, viu? Mas amanhã eu tô de folga. Vamos pro intervalo. Tá aí, galera, um trechinho do Linha de Passe repercutindo a situação de momento. Vitor Pereira, cara. Será que ele vai se pronunciar? Será que ele vai ficar caladinho até o fim do ano? Será? Porque ele tem contrato com o Corinthians, ele não pode falar nada agora. Se ele falar, pode dar problema para ele, né? Porque ele tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, né? Então, será que eles vão manter esse silêncio até o fim do ano? Não sei. Vamos acompanhando todo dia os noticiários e vamos atualizando vocês de tudo que acontece, né? De tudo que a imprensa fala do Flamengo. Cara, eu já tinha falado aqui sobre o Dorival Júnior em lives, em vídeos anteriores. E vou repetir. Por exemplo, vamos lá. Marcos Braz poderia ter chegado no Dorival Júnior ou o Bruno Spindle, que seja, e falado o seguinte: Dorival, muito obrigado, cara, pelos seus serviços prestados. O seu vínculo com o Flamengo termina dia 31 de dezembro. Vou deixar você à disposição para você procurar um outro clube. Fique à vontade, porque o Flamengo não vai renovar com você. Simples assim, cara. Nem precisava explicar nada, sabe? Mas jogar limpo. Ser sincero, né? Pra não fazer o cara de bobo. Ele saiu chateado, ele ficou triste pra caramba. E eu não gosto de ver pessoas boas tristes, cara. Pessoas honestas tristes. Eu fiquei triste pelo Dorival, porque eu vi que ele ficou muito magoado. Você assiste ele falando, se despedindo da torcida do Flamengo, e você vê que o cara ficou arrasado, velho. Então eu fiquei chateado sim, mas acho que o Flamengo tem o direito de trocar de técnico, mas é a condução, é a forma que é feito as coisas dentro do Flamengo que às vezes eu não concordo, mas é isso. Agora, pelo lado do Vitor Pereira, a torcida do Corinthians está brava com ele porque ele criou uma situação, ele criou uma história de que não ficaria no Corinthians, que não assumiria clube nenhum no Brasil, porque queria cuidar da sogra, tinha que ir embora, tinha que ficar em casa. E a torcida do Corinthians está pistola com isso, galera. Vamos ver aí, então, os próximos capítulos desta novela. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!